Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. Caminhe na vontade de Deus, seja pequeno, seja simples. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vamos meditar o livro do céu, o volume 5, trecho do dia 20 de maio de 1903. Oferece a sua vida pela igreja e pelo triunfo da verdade. Encontrando-me no meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma, com o bendito Jesus nos braços de muita gente, as quais com ferros, espadas, facas, meu Deus, tentavam, meu Deus, quem espancar, quem ferir e quem cortar os membros de nosso Senhor, meu Deus do céu. Muito forte essa visão, né? Meu Deus, olha só, gente, que a Luísa viu. Olha só, ela viu Jesus, com o bendito Jesus, encontrei-me fora de mim mesma, com o bendito Jesus nos braços de muita gente, estava nas mãos dessas pessoas, né? E cada uma golpeava de uma forma, uns com ferros, outros com espadas, com facas, todos espancando, machucando ele, ferindo ele, a quem espancava, a quem feria, quem cortava os membros de nosso Senhor. Mas por quanto faziam e se esforçavam, não podiam fazer nenhum mal. Então, por mais que eles tinham essa intenção, né? Eles não podiam fazer nenhum mal contra ele, né? Mas por quanto faziam e se esforçavam, não podiam fazer nenhum mal. Pelo contrário, olha só. Pelo contrário, as mesmas facas, por quanto afiadas e cortantes, perdiam sua atividade e se tornavam inúteis. Uau, né? Jesus e eu estávamos extremamente aflitos ao ver a brutalidade daqueles corações. Então, é como se fosse na intenção dessas pessoas isso, né? De fazer o mal contra ele, né? A quem queria cortá-lo, né? A quem queria queimá-lo, a quem queria feri-lo, espancá-lo em seus corações de tanto ódio, né? Então, olha só o que fala aqui, ó, que Jesus e a Luísa estavam extremamente aflitos ao ver a brutalidade daqueles corações desumanizados, ó, corações desumanizados. Não se reconheceu mais como seres humanos, estava tipo assim, nem vou falar animalizado não, porque os animais amam a Deus, né? Amam o seu Criador, eles não... Você acha que se Jesus aparecer para eles, eles vão querer morder ele, machucar ele, né? As criaturas, né? Tudo, igual vai falar do trecho da live, tudo fazem eco a Deus. Toda a criação faz eco a Deus, recebe vida divina, né?
as criaturas estão no seu posto, né? Aqui no caso, desumanizados, é algo anormal, né? Fora da sua natureza, né? Ver ser humano é outra coisa, né? Assombração, né? Sei lá o quê. Corações desumanizados, né? Totalmente assim, desfigurados daquilo que são, né? Porque os seres humanos foram feitos, né? Para essa semelhança do seu Criador. Se eles não estão sendo isso, eles são o quê? Né? É tipo uns monstros, né? Monstro desumanizado, né? Que aqui não fala nem assim, que aqui tá falando do humano mesmo, da questão humana das pessoas, assim, na questão, né? Perde as características humanas, né? De qualquer coisa que os seres humanos têm, tipo, de intenção, que Deus colocou, né? Aquilo tem as virtudes naturais, né? Que a gente já tem elas, né? Tem coisas que a gente pode perguntar assim, como pode uma pessoa que nem conheceu Deus, né? Que nunca participou de nenhuma igreja, teve uma espiritualidade tal. Como que pode essa pessoa ser ela é uma pessoa boa, que respeita as leis? De onde vem isso, né? Então, assim, nesses corações aqui já perderam isso, né? Tá tipo assim, desintegrados, né? Uma coisa assim, esquisita. Aqui, ó, corações tão desumanizados que se bem viam que não podiam fazer nada. Ao mesmo tempo, repetiu os golpes tratando de ter sucesso em sua tentativa. Tão obstinados que mesmo vendo, né, que são nada, né, que não tem poder nenhum diante de Deus, né, não tem poder nenhum, porque o mal não tem poder nenhum diante dele. Mas mesmo assim, eles ainda repetiam e repetiam esses golpes, né? Tipo assim, pela tentativa, uma hora acertar, né? Uma hora conseguir alcançar seus objetivos, né? De tão assim, atrevidos, né? De tão audaciosos. E que se nenhum dano faziam era porque não podiam. Aqueles se enfureciam porque suas armas eram inúteis. Então, em vez deles ver as suas impotências, né, e se render a Deus, eles se enfureciam mais ainda por ver que não podiam. E não podiam efetuar sua decidida vontade de fazer mal a nosso Senhor, e dizia entre eles: E por que não podemos fazer nada? Qual é a causa? Parece que outras vezes havíamos podido alguma coisa, né? Uma coisa dali, né? Um momento a gente pôde avançar num plano, mas depois, quando a gente vê, a gente caiu por terra, né? Mas encontrando-se nos braços desta, não podemos fazer nada, olha. Parece que outras vezes havíamos podido alguma coisa, mas encontrando-se nos braços desta, não podemos fazer nada. Provemos para ver se podemos fazer mal a esta e tirá-la de frente. A Luísa, eles... Nossa, a Luísa formou-se como se fosse uma sentinela de Jesus ali, né? Olha só, atacar a Luísa para conseguir machucar Jesus, tipo assim. O que está falando aqui? Vamos ver se a gente faz mal a essa. Olha aqui, ó. Mas encontrando-se nos braços dessa, não podemos fazer nada. É como se a Luísa carregasse eles, né? Porque ela ali, né, na pessoa dela, né? Ela consumou, vamos dizer assim, né? Deus consumou na pessoa dela, colocou, né? Todas as vontades humanas, ela reparou por todos, até por esses também, por essas vontades humanas obstinadas, né? É como se estivesse nos braços delas, né? Sobre os cuidados dela, querendo ou não querendo, né? E eles pensando, não, se a gente atacá-la, né? Se a gente atacar ela, né? A gente pega o rei, tipo assim, atacando a esposa, a gente consegue invadir o castelo e atacar o rei, né? Tipo assim. Provemos para ver se podemos fazer mal a esta e tirá-la de frente, olha só. Enquanto isso dizia, Jesus pôs-se ao meu lado e deu liberdade àqueles de fazer o que quisessem, olha.
Então, antes que aqueles me pusessem a mão em cima, disse. Então, antes que aqueles que me pusessem a mão em cima, disse: Senhor, ofereço minha vida pela igreja e pelo triunfo da verdade. Aceita, te peço, o meu sacrifício. Olha que lindo. E aqueles pegaram uma espada e cortaram. Nossa, mãe! E aqueles pegaram numa espada e cortaram minha cabeça. Jesus bendito aceitava meu sacrifício. Mas enquanto isso fazia, no ato de cumprir o sacrifício, me encontrei em mim mesma, com sumo desgosto meu, enquanto acreditava ter chegado ao ponto de meus desejos. Pelo contrário, eu fiquei desiludida. A Luísa pensou que, que com isso ela ia morrer e ir embora, né? Que era o martírio dela, né? Que era o martírio dela. E que com isso ela ia, né? Partir, né? Pra pátria, né? Ai, nossa, é muito forte essa experiência, né? O que falar disso, né, sim? O que nós vamos falar desse trecho, né? Ilumina, Jesus. O que nós podemos falar? O que o senhor quer falar sobre esse trecho, né? Ah, gente. Então, Jesus, ele... Você vê que, por mais que a gente veja que pode ter perseguições, né? Que tem isso, não, isso foi a vida de Jesus também, quando ele estava na terra. Que não tinha de gente que queria pegar ele, né? Dar uma surra nele, né? Pegar ele, fazer alguma coisa, né? Não queria uma oportunidade, né? Que se pudesse, né? Quantos no coração já matavam ele, né? Já planejavam no coração, na vontade de pegar ele, vontade, tipo assim, sabe? Já maquinavam no coração. Então não precisa concretizar o ato, porque isso nasce do coração do homem, né? Essa malícia, né? Essa maldade, né? Esse desejo de fazer mal. Ali Jesus estava vendo os corações mesmo, atitudes, mas que nasceu de intenções, né? Então, quais são as formas de perseguir o Cristo, né? É perseguir a sua verdade, né? E contra a sua verdade. Se a gente é contra a verdade dele, se a gente desconsidera a sua palavra, né? É um ataque, né? É um ataque, é uma forma de, de, de violência, né? De usar ferros, espadas, facas, né? Você é contra a verdade, né? É contra aquilo que ele ensinou, porque aqui fala essa luz oferece a sua vida pela igreja e pelo triunfo da verdade. Quantos querem perseguir essa verdade porque não gostam da verdade dele, né? Quantos hoje estão aí? Você vê esses países comunistas, né? Que as pessoas não podem falar a verdade lá, né? Eles passam eles na peneira, né? Então eles têm o que eles podem falar, o que eles não podem. Se eles falarem, o que eles fazem? Ah, vocês vão ser presos, a igreja vai ser destruída. As igrejas aceitas por esses partidos são poucas e são controladas. Controladas. Não é em qualquer momento que eles podem até fazer a missa, fazer os momentos de oração. Que eu estava vendo um vídeo de um casal, né, que tinha ido para a Coreia, acho que é a Coreia. E eles mostrando não é na Coreia não, Coreia acho que nem tem igreja, na China. E uma igreja, né, católica. E eles mostraram, na igreja, eles estavam passando lá durante o dia, né, durante o dia assim. Aí eles filmaram uma placa que tinha do lado de fora da igreja. E já falando um monte de regra do partido, para eles poderem ter aquela igreja aberta, né? E uma das regras era no horário que os turistas vêm
né, entrar para tirar foto, proibindo culto religioso naquele momento. Tipo assim, tem gente rezando texto, tem gente fazendo qualquer novena, sei lá o que for na igreja, né? Mas proibindo naquele horário, né, no momento que tiver turistas, as pessoas ter práticas religiosas. Então é bem controlado, né? As pessoas não têm liberdade lá, né? Muita perseguição, né? Você vê muito esfriamento, né? Então, quando se vai contra a verdade, né? Quando se vai contra a verdade, quando se quer calar a verdade, né? Querem mandar pôr como que fala? Um durex na boca de Jesus, né? Colocando isso, tentando intimidar as pessoas, né? Que estão à frente, justamente que precisam falar essa verdade, né? Quando não querem fazer isso, é isso que estão fazendo. É isso que estão fazendo, né? E o interessante é aqui, ó, porque ela fala assim, é, ela viu o bendito Jesus nos braços de muita gente, né? Os quais com ferros, espadas, facas tentavam quem espancar, quem ferir, quem cortar os membros de nosso Senhor. Então, de certa forma, essas pessoas tinham uma certa liberdade, né? Para amar ou não amar, sempre tem, né? Se Jesus estiver em suas mãos, né? Vamos dizer assim, o que você vai fazer? Vai amar? Vai cuidar, né? A Ruth, Jesus não se coloca assim. Mas olha só, Jesus ele se aniquilou no sacramento da Eucaristia, né? E ali está em cada partícula. Ele se dá a quem no coração vai ter Jesus nas mãos, no coração. Vai ter Jesus. E vai ter muita gente que a gente sabe que acontece isso, que pega a hóstia para ritual, para muita coisa, com a intenção de machucar e ferir. Só que aqui fala que o mal não triunfa. Por mais que possa ter essa maldade no coração, né? Nos corações, eles não podem destruir a Deus. Eles não podem destruir o bem, fazer com que o bem desapareça, né? Tipo assim, vou apagar a lembrança de Jesus de tudo qualquer lugar. Por quê? Porque isso é algo da alma de cada pessoa. Por exemplo, eles podem destruir a igreja, eles podem tirar as Eucaristias, mas a presença na alma, a presença viva de Deus que está em tudo vai continuar do mesmo modo. Vai continuar do mesmo modo. Não, ninguém pode apagar Deus. O mal não tem esse poder, porque Deus está no ar. Deus está nas criaturas. Deus está em tudo. Tudo. Deus está ali. Se nem no inferno se apaga essa presença. Se até lá tem uma vontade divina que rege tudo. No inferno, quem pode apagar a presença de nosso Deus, que é muito mais maior do que qualquer mal, maior do que qualquer coisa? Então Deus deixa livre também para saber quem quer mesmo, que poderia querer no coração destruir, né? Eu gostaria que Deus nem existisse, quem quer que ele exista, porque esses tempos, né? O Senhor está permitindo que, né, deixa eles fazer o que eles quiserem, porque ali eu vou ver os corações também. Aqueles que querem até apagar minha lembrança em seus corações e aqueles que querem reavivar essa lembrança, né, que desejam, né? Então de tudo ele vai tirar um bem maior, né? E esses desapontamentos desde falar assim, a gente não pode destruir. A gente pensa que vai acabar com a igreja, mas é para você ver a igreja capingando, pode até capingar, né? Você vê que você pode chegar num lugar e você pode fazer igual está fazendo na Nicarágua lá, né? E ainda você vai ver gente que quer dar vida, que vai querer dar vida. E você vai ver que são esses 2000 anos, se fosse uma instituição humana,
já tinha sido destruída. Ninguém aguentava a perseguição. Mas é a divina vontade que estabeleceu e tudo que ela faz é imutável. Então, eles vão ver assim, a gente acha que pode, né? A gente se apoia nas nossas armas, né? Nas nossas bombas, na nossa fala, no nosso exército, né? Para pôr medo, né? No nosso regime, né? Para pôr medo nas pessoas e tal, e ameaça de morte, ameaça de tortura, e faz isso e faz aquilo, né? Porque fazendo isso com os irmãos, está fazendo com Jesus, né? Mas eles fracassam muito. E Deus vai permitir isso para que eles acordem, para que eles tenham a chance de ser salvos. Todos, Ele vai permitir. Tem gente que fala assim, né? Por que os mal ficam, os bons vai? Aí, que bom que tem gente ficando para ter oportunidade, né? Olha só. Aí ontem, né, lá em casa, né? A gente tava falando sobre política, no aniversário do meu pai. O pessoal preocupado. Lula não pode entrar. Vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai cortar isso, vai entrar comunismo no Brasil, vai começar a matar cristão. Todo mundo comentando e eu. Aí, meu irmão vira pra mim e fala assim, Ruth, o que você tem a dizer sobre isso? Eu falei assim, olha, pra mim, tá na mão de Deus. O que vier, pra mim, essa questão de se vai ser Lula, Bolsonaro, tanto faz, tanto fez, tá tudo na mão de Deus, né? Aí meu irmão, nossa, que legal esse seu pensamento. E falou, olha o pensamento que a Ruth trouxe. Colocou aquilo na conversa, não, mas tem gente que gostou, não. Falou assim, claro, né? A minha irmã é bem brava. Eu falei assim, mas é claro, né? Pra gente que tá sossegada aqui, tipo assim, né? Você tá em paz, mas e aqueles que vão ser perseguidos? Aí eu ia entrar e falar, mas eu não sei porquê, não, eu acho que Jesus não deixou, não. Porque na hora meu pai me chamou, né, pra vir falar umas coisas comigo e acabou que eu perdi a conversa, assim, sabe? A participação ali, né? Meu pai veio falar, me chamou e trouxe outro assunto, veio falar de assuntos. Eu acho que Jesus queria se deixa pra lá eles e veio falar de coisa espiritual, porque meu pai foi e começou a falar comigo de. Acho que é do repouso no Espírito Santo que acontece e tal, e trazer outros assuntos totalmente diferentes, né? Eu falei assim, então deixa lá, né? Eu fiquei lá ouvindo o pai, né? Porque tava falando comigo, né? Aí, mas é assim, né? É porque a pessoa dá uma ênfase no mal, né? Como se o que o Cristo fez na cruz, né? Que Deus não tivesse poder nenhum, sabe? Né? Que as tentativas, os golpes, né? Fossem mais poderosos. Mas quem lê essa palavra de Deus aqui fica muito em paz, ó. Olha o que tá falando aqui, gente. Ó. Se viu que não podia fazer nada, né? Se viu que não podia fazer nada, ao mesmo tempo repetir os golpes, né? Gastando energia, né? Repetindo os golpes, tratando de ter sucesso em sua tentativa, né? E que se nenhum dano faziam, era porque não podiam, não tem poder, né? Tipo assim, então você fala, mas tem hora que acontece uma coisa ou outra, tá? Mas Deus permite. Ele permite por um propósito maior. Se Deus está no controle de tudo, a gente vai temer o quê? Ruth, é porque não é você que está lá na Ucrânia, né? Não é com a sua família. E se acontecer? E se, e se, e se vier alguma coisa? É aquilo que foi falado também na live, né? Pensa, a gente está na mão de Deus, a gente confia na proteção de Deus, mas a gente não vai ficar chateado porque se de repente, vamos supor, dá um terremoto aqui em Birité e minha casa caia comigo e tudo. Não é por causa disso que eu vou virar e falar assim, ó, o senhor não cumpre o que o senhor prometeu, o senhor falou que ia me proteger, mas ele está protegendo a minha alma. Tem maior proteção do que a proteção da alma? Eu vou brigar com o senhor por causa de corpo, matéria, corpo.
vida terrena, manutenção da vida terrena. Eu vou ficar chateada com isso? Eu sei exatamente para onde vai a minha alma. Eu sei em quem eu coloquei ela, quem é dono dela, quem é dono de mim, sabe? Não tenho o que temer. Igual a Luísa não tinha pego o corpo dela, não. Eu podia vir naquela situação muito embaraçosa, né? Vi um pessoal lá e Jesus falou, pode pegar ela. Não, se esqueça, você quer derrubar ela pra pegar eu, né? Quer derrubar minha esposa primeiro pra depois pegar eu, né? Pode pegar. Tenta aí. A tentativa de cortar a cabeça dela. Eu acho que é literal isso aqui. Não é um simbolismo assim, tipo, de uma outra coisa que tá falando, não. E pode ser que sim, que ela simbolizava a igreja ali também. A igreja, naquele momento. Eu acredito que ela estava simbolizando a igreja também ali. Pode pegar minha esposa aqui, ó, né? E ela, nossa, agora eu vou pra ele. Agora sim, agora vai dar certo. Olha o pensamento dela. Aí você fala, meu Deus, a luz é muito pequena, é muito, né? Gente, é o nosso pensamento também. É, meu filho, e pra Deus, e pra Ele. A gente sabe que tá sob a proteção dele. Olha pra você ver. Eles só aproximaram da Luísa porque Jesus falou, pode vir. Porque é o poder da palavra de Deus. Se não for por ordem dele, se não for por permissão dele, não, nada acontece. Então por que a gente vai temer as situações? Se não for por permissão dele, nada acontece. Ele sabe o que está fazendo. E eles só puderam fazer alguma coisa porque Jesus falou, pode vir. E mesmo assim, né? Depois ela já estava no estado normal dela, né? Mas aí tá. Então se Jesus virar e falar, pode aproximar então, já que vocês querem me atacar, a minha igreja para atacar eu, vocês fizeram lá uma reunião entre eles lá. Qual que é o problema? Aonde está o ponto que acabando com isso, né? A gente acaba com ele. Lá no fundo eles querem isso, né? E, tipo assim, apagar Jesus, ele é o verbo, a palavra. Eles querem apagar a palavra dele. Como que nós apagamos a palavra dele? Apagando aqueles que divulgam a palavra dele. Onde o Senhor depositou isso? Na igreja, né? Só que tem uma pegadinha aí, né? Na igreja, aí eles pensam na igreja material, instituição. Que eles olham para o externo, igual Satanás, né? Satanás olhava para o exterior. Então, para ele perseguir a mulher, né? Para ele descobrir quem era, tinha que ser aquela que externamente demonstrava. Só que Jesus escondeu Nossa Senhora, né? Colocou ela no contexto em que, para ele, ela pareceu humana demais, né? Para ele ver além, né? Cobriu ela sob um véu, né? Para enganar ele. Então, às vezes, ele vai olhar a igreja também sobre esse véu. E vai falar assim, vamos destruir templo, vamos perseguir cristão. Só que o que Jesus fala? A igreja é cada um de nós, é cada alma. Não é algo que foi fundado. Quando ele falou sobre essa pedra, eu erguerei a minha igreja. Aí você pensa assim, então a igreja é material, pedra. Pedra é material, é matéria. É sobre pedra, construção. O material, né, é como se fosse só um ponto, um lugar para a gente se reunir, né? Fosse um lugar para a gente celebrar ser igreja. Mas o que torna a gente igreja não é entrar dentro da igreja, é ser igreja. Isso é o ser da pessoa, a pessoa, ela, coração dela. Ser igreja, ser unidade, estar ali com os irmãos no lugar. E tem que ter união, né, para ser igreja. Então, um ponto para reunir as pessoas, uma célula, um ponto. Aí é a igreja. Mas isso é dentro de cada um. Porque não existe igreja sem ter um corpo com membros. Então, cada pessoa é que forma o corpo da igreja, o corpo místico. É cada ser humano. Não tem nada a ver com material. Não é o material. Não é a igreja aqui do meu bairro, junto com a igreja do outro bairro. É a igreja material que eu tô falando. Junto com a igreja de um outro estado, junto com a igreja de outro país. É que juntos formamos um corpo, não. É pessoas, almas. Isso ninguém pode. Eles podem até destruir o corpo físico da pessoa, né? Por cortar a cabeça, cortar os braços, cortar as pernas, fazer o que quiser. Mas eles não podem nada com uma alma. Aí que tá o segredo.
entende? Eles podem até tirar a Eucaristia, né? Eles podem até tentar, apesar que é muito poderoso o sacramento da comunhão, que ela representa, né? No porquê que Deus a mantém, é muito forte isso. Mas se ainda assim eles proíbem, pega as comunhão e fala, não vai ter mais comunhão, não vai ter mais nada, não vai ter momento de celebração eucarística. Fecha as igrejas. O Senhor nos pede para comungar para a gente se tornar Eucaristia. Cada um de nós nos transformar naquilo que Ele nos alimentamos. Eis o meu corpo e o meu sangue que é derramado por vós. Todo aquele que comer esse corpo, né? E beber esse sangue, viverá em mim e eu nele. Acabou. São palavras de Jesus. Ninguém pode destruir a verdade. Ninguém pode destruir essa verdade. Ninguém pode anular a vontade divina, aquilo que Deus é, sabedoria infinita, palavra, verdade, Ele é tudo. Ninguém pode. Podem ser, né, tentativas, perda de tempo, né, de vida, de gasto de energia, enquanto podia estar amando e adorando a Deus e de vez de perseguir, querer fazer parte, né? Mas não podem destruir. Isso aqui que Jesus falou para os fariseus lá, destrói esse templo em 3 dias eu erguerei novamente. Faça a tentativa de destruir esse templo, que em 3 dias eu erguerei ele novamente. Acabou. Enquanto eles pensavam que triunfava, né? Jesus se deu voluntariamente, os bobos achando que era eles que era poderoso. A gente conseguiu abater o cordeiro. Oh, beleza. Não sabe de nada, inocente. Deus é muito mais poderoso. É por isso que eu sempre tenho isso no meu coração, sabe? E é engraçado que isso acontece muito comigo. Eu tô em algum lugar, alguém comenta, a pessoa fala, dá uma ênfase pro mal, né? E dentro do meu coração parece que já acende um fogo, fica uma coisa querendo gritar assim, mas Deus é poderoso muito mais. É Deus que mantém tudo e já quero defender Ele. Porque tem gente que dá tanta ênfase ao mal, né? Ao ponto de falar assim, se Lula entrar no Brasil, já era para nós. Acabou. Acabou pro Brasil. Meu Deus do céu. Quem é maior, o Lula ou Deus? Ai, se acontecer não sei o que já era, e não sei o que já era, não sei o que já era. Meu Deus do céu. A gente sabe que não é assim. Então é isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma coisa interessante também, né? Outro ponto também que a gente pode considerar assim, ó. Que é interessante falar, ó. Porque então, antes que aqueles que pusessem a mão em cima, disse, Senhor, a Luísa falou, Senhor, eu te ofereço minha vida pela igreja e pelo triunfo da verdade. Aceita, te peço o meu sacrifício. Esse triunfo da verdade é o reino da divina vontade, que vai ser o reino da palavra, né? Então, é o triunfo da verdade. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida, né? Então é pelo triunfo dele, né? Que ela dá a vida. A nossa vida aqui também é essa. É uma vida de vítima, né? De alma eucarística, né? Que se imola todos os dias. Para o quê? Para o triunfo da verdade. Isso também é diante de qualquer coisa. Ver alguém nos perseguir. Não falo perseguir só de matar, não, né? Para você, o triunfo da verdade acontecer numa situação, tem que ser muito corajoso, né? Em Deus. Essa coragem é Ele que dá. Para o triunfo da verdade acontecer. Porque o Senhor te coloca em situações que Ele, né? Para a ordem acontecer, a verdade triunfar ali, né? O que é justo, o que é santo, né? O que é de bom grado, triunfar ali, a verdade triunfar, né? E pode ter perseguição, você pode sofrer perseguição, você pode vir gente armado, pensando se atacando ela, eu ataco Jesus nela, né? Eu ataco essa verdade que ela alimenta, né?
ela morre para isso aí, né? De pensar isso, de querer isso, de buscar isso. A gente pode sofrer esses ataques, né? Essas situações. E tudo que ele permite é pro nosso bem, né? Então, a gente todos os dias, ao falar dessas verdades, a gente está oferecendo a nossa vida para que elas triunfem, sabendo que essa verdade, né, vale mais do que a nossa vida. A gente se coloca em sacrifício. Aceito, te peço meu sacrifício. Então, todos os dias, a gente se sacrifica para que essa verdade de Deus triunfe. Então, na nossa casa, a gente se sacrifica para que a verdade triunfe. Triunfe. É numa situação, por exemplo, que a verdade precisa triunfar, você precisa ter o sacrifício de falar ela, senão não vai triunfar a verdade. Entende? E você pode assumir a bronca daquilo ali, né? Sobre você cair, né? Mas, por outro lado, a verdade triunfa. Então, por triunfo da verdade na nossa vida, né? Acontecer, por triunfo dessa vida, do livro do céu acontecer na nossa vida, para ela ser um triunfo, essa verdade, né? Acontecer mesmo, real na nossa vida, requer sacrifício. Requer a gente estar sempre assim, aberto. A gente está sempre assim na frente. Não é se esconder, né? Mas estar ali, né? Podemos dizer assim também que a Luísa, como se ela estivesse do lado de Jesus ou na frente, formando uma proteção, vamos dizer assim. É aquilo da justiça que foi falado na live também, né? Que ela ali representa. Acho que foi na live mesmo que comentaram, né? Justamente porque a justiça queria, né, se indignar com os homens, né? A justiça queria se indignar com os homens por causa dos pecados, né? E tinha a Luísa em sacrifício, né? Para que, para dar vazão nela, essa justiça, para Deus ter caminho, vamos dizer assim, para poder salvar, para poder redimir, para poder purificar os homens. Porque não poderia fazer nada se a justiça falasse assim, não vai. Aí tinha a Luísa. Olha que interessante que é que você obedeça a sua divina vontade. Tudo tem, seus atributos têm equilíbrio, né? Então, com a gente é assim também. Se ele deixa sermos golpeados numa situação, é por triunfo da verdade. É para que ele triunfe. Então, pensa bem, todas as vezes que... E é tão pouco, né, que a gente passa, né? Ele mesmo fala no livro do céu que é ele que passa a bronca maior, sempre é ele que leva, porque a gente é tão pequeno, né? Mas a gente com a nossa pequenez, né? Fica ali, né? Junto com ele, né? E ele fala, né? É isso mesmo, você me ajudou pra caramba, né? Tipo assim, né? E a gente não fez nada, é tudo ele que fez na gente, né? Mas assim, todos os dias da nossa vida a gente vive para que a verdade triunfe. Seja em qualquer situação. O filho da divina vontade não é a mesma pessoa nos lugares. Ele é para que a verdade triunfe. Ele nunca vai dar voz e vez para mentira, né? Nunca vai. Aonde que ele for, né? É para que a verdade triunfe, né? Porque é verdadeiro, que é santo, né? Triunfe, né? Então a gente se coloca em sacrifício, né? Às vezes sacrifício é você falar com alguém, uma coisa forte, né? Mas é importante que a verdade triunfe, né? Em todas as dimensões, né? Por exemplo, eu vou dar um testemunho porque eu acho que é importante falar sobre esse negócio do triunfo da verdade, né? Ontem aconteceu isso comigo, essa que tá falando a palavra, tá? No caso, nessa parte do sacrifício e do triunfo da verdade, né? Eu só tava pondo no meu coração, né, que eu tinha que falar com meu esposo, né, diante de uma situação que eu presenciei. Eu já tava me tocando há um tempo, mas eu fiquei com muito receio. Precisava do empurrão dele. Se não fosse o empurrão dele, eu não faria, porque eu pensei assim, será que não é ciúme meu, Senhor? Não tem ainda isso no meu coração, ciúme, perseguição minha. O Senhor sabe, Senhor, que eu já passei muito por ciúme, eu já fui muito chata com isso, eu já criei muita coisa na minha cabeça e eu fui deixando, né? Não falei nada. Só que aí
O Senhor me fez ver a situação. Eu tenho certeza que foi Ele que me fez ver, porque no meu não tinha nada em mim assim, raiva, não tinha. Sabe aquela coisa de vigiar? Nada. Ele me fez ver uma situação, porque senão não teria como falar com meu esposo. E mesmo quando eu vi as confirmações e vi ali, né, aí eu fui falar com Jesus. Se eu seja feita a tua vontade, o que o Senhor quiser falar. E o mais legal é ver que no meu coração só tinha amor por ele, não tinha raiva, não tinha aquela coisa de, nossa, eu vou xingar ele todo. Não é uma coisa assim gigante, tá, gente? Horrorosa, né? Mas que meu esposo estava exagerando, né? Estava exagerando com relação a pessoas do trabalho, dando muita liberdade e muita carência do meu esposo, sabe? Umas carências, assim, umas coisas bobas, muito bobas dele, que eu precisava dar uma chacoalhada para ele se colocar no posto dele de homem casado, né? Porque trabalha com muitas pessoas lá, então, assim, tem que se colocar no lugar dele, né? Eu falei, Senhor, o Senhor tá me incomodando com isso, né? O Senhor tá me incomodando. Eu senti uma coisa para falar, uma coisa no meu coração, e não era eu. Mas mesmo assim, eu rezei, falei, seja tuas palavras na minha boca, entreguei para ele e abri a Bíblia, né? Quando eu abri a Bíblia, antes de falar, enquanto eu estava fazendo tudo isso, meu esposo estava terminando de tomar banho, aí eu fiquei lá rezando, sabe? E quando eu abri a Bíblia, foi batata. A passagem da Bíblia falava do sentinela que Deus coloca para alertar o povo diante de uma situação errada. E se o sentinela ele ainda fala assim, se o meu sentinela não soar a trombeta, né, e o povo não for advertido do perigo, do erro, eu pedirei contas, eu vou castigar esse povo com a guerra, com isso, com a espada e com não sei o quê, mas eu vou pedir contas pro sentinela, desse jeito. Se não denunciar o que está errado, eu falei, nossa senhora, eu não fiquei preocupada comigo nesse sentido, não tinha nada disso no meu coração, só falei assim, Senhor, eu só queria isso, o triunfo da verdade, eu queria isso mesmo, de todo meu coração, eu queria, gente, meu Deus, eu fico assim, eu tô boba, porque o que eu queria era isso, eu queria que ele ganhasse, que a verdade, que a vontade divina fosse considerada aqui na minha casa. Não podia, eu não ia dormir em paz se eu não falasse por causa disso, porque eu sabia que o Senhor queria. Eu falei tudo pro meu esposo, tudo detalhadamente. Eu sou de dar detalhe, então eu fiquei falando, dando detalhe. Eu tirei tudo que estava no meu coração, tudo. Eu expus a Ruth mesmo, a Ruth, porque eu falei de uma forma mais dissimulada, né, com ele, né. Ele Ele não, ele não negou, né, nada. Mas ele também falou algumas coisas. Ele falou assim: não é bem assim, não. Eu falei: tudo bem, eu acredito. Eu só tô te avisando, porque com certeza, se o senhor me incomodou, tem alguma coisa. Porque eu sei que você tem carência. Falei assim com ele, regalou o olho e ficou em silêncio, mudo. Ele ficou mudo, só me ouvindo, só me ouvindo. Não ficou bravo, não ficou com raiva, nada. Ele ficou mudo. E eu fui falando, e as palavras foi vindo. Eu fui falando. Tudo. Falei assim, para ele saber se colocar no lugar dele. Como ele ter, né, e pode, falei, você tá no trabalho, você não vai ser um chato, não. Que vai ficar no seu canto e que não vai conviver com as pessoas e que vai ser egoísta, nada disso, não. Eu sei que você é uma pessoa alegre, comunicativa, ótimo, mas saiba ter equilíbrio porque você tem muita carência. Falei mesmo. Falei assim com ele, era a palavra que vinha, carência. Falei. Ele ficou mudo. Depois eu fui descansar. Eu falei com ele, eu não tô brava com você, eu amo muito você, reforcei isso pra ele. Meu coração só tinha amor. E pra mim isso foi um grande sinal também, porque não tinha raiva, não tinha nenhum pensamento em relação a mim. Ai, eu tô com raiva de você, que eu não queria que você ficasse de papo com essa menina do trabalho desse jeito e não sei o que, não sei o que. Não tinha nada disso. Não tinha nada. Aí depois eu falei com ele que tu tava tudo bem, dei um abraço nele. Hoje cedo ele tava bem, tava tranquilo. Falei, a verdade triunfou. Eu ainda falei assim, eu não sei, às vezes nem é bem isso. É outra situação que você não queira me falar. Ele assim,
e ficou prestando atenção. Mas não importa. O que importa é que eu estou agora te falando isso pro seu próprio bem, porque eu sou sua esposa. Eu preciso te comunicar. E falei da palavra com ele também. Falei com ele que eu ainda perguntei, que eu pedi confirmação. Falei também, isso aí eu falei. Eu não dissimulei, não. Eu falei. Entendeu? Ele ouviu tudo. Então eu entendi assim, que também é um sacrifício. Porque se eu pensar em mim, só importa que eu tô em paz lendo o livro do céu. Eu tô. E não vejo o que acontece na minha casa, uma situação que precisa ser corrigida, que o triunfo da verdade tem que acontecer, que meu esposo talvez não está tendo aquele entendimento, não está conseguindo separar o profissional e trazendo pro afetivo, né? Assim, essa questão de um equilíbrio, né? Eu falei com ele que tem que ter equilíbrio, que tem que se colocar no lugar dele como homem casado, né? Tem que, sabe? Isso foi muito bom, essa conversa, sabe? A verdade ali. Se Jesus me incomoda tanto com isso, é porque tinha alguma coisa. Eu falei com ele, não é normal. Você sabe que. Eu ainda falei com ele, você me conhece. Você sabe como eu era. Você sabe que eu, por qualquer coisa, fazia uma tempestade de copo d'água e brigava e eu não esperava nada. Você acha que eu pedia confirmação para Deus de alguma coisa? Eu já jogava aquilo na sua cara e falava coisa que não era real e você já nem conseguia conversar comigo de tanto que eu ficava doida, brava, né? Confusa. Falei com ele, não tem isso no meu coração. Não tem. Falei com ele, não tô brava com você. Não tô brava com você. Só tô te falando pra você tomar cuidado, né? Cuidado, né? Porque tem um limite, né? Eu sei que você é uma pessoa boa. Eu falei com ele, eu reforcei isso. Eu sei que você é uma pessoa boa, reforcei também isso. Que você trata as pessoas bem, que você é carinhosa, carinhosa com todo mundo. Você tem um jeito de brincar e tudo. Ótimo! Que bom! Eu falei assim, eu sei que você fala de Deus para as pessoas, no seu trabalho, eu sei que você fala de Deus. Só que não se coloque na frente. Anuncia ele e saia. Porque eu falei com ele, o que acontece? Às vezes entra o Bruno carente no meio da conversa. Aí você já começa a pedir outras coisas, pedir cuidado disso, e carinho daqui e dali, sabe? Aí você não precisa disso porque você tem mulher dentro de casa. Eu falei desse jeito com ele. Ele ficou assim, só olhando pra mim. Você tem mulher dentro de casa, você não tá sendo maltratado. Falei mesmo. Falei. E eu podia falar, porque eu tô ordenada. Eu tô tratando meu marido bem. Eu tô sendo esposa pro meu marido. Como que eu não posso falar isso? Né? Não sou eu. Não sou eu. É Jesus. Então ele me colocou ali, naquela situação. Pro triunfo da verdade. É minha casa. E para mim um grande sinal também foi a paz. Não só em mim, nele. Nele. Foi o silêncio dele, ouvindo. E hoje ele indo embora trabalhar tranquilo. Me deu um abraço, sabe? Sim, sabe? Foi bem, foi bem. Falei, amém. É a vontade divina. Mas teve o teu sacrifício de falar. E você acha que não foi difícil pra mim? Não, sabe o que foi difícil? Porque você sempre tem aquele temor. Se a gente querendo julgar, assim, ainda mais quando é uma coisa confusa. Foi uma situação um pouco assim, sabe? Normalmente Jesus me pediu pra fazer isso. Mas ele me cercou com a palavra dele. Me colocou assim, me cercou. Então é isso, meus irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Filho de Jesus, eu confio em vós.